Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar sobre o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, estamos aqui hoje para falar de mais uma série da Netflix, né? Mais uma antologia da Netflix. Dessa vez vamos conversar sobre o Gabinete de Curiosidades que Guilherme Del Toro traz para nós, né? Essa nova série capitaneada e como showrunner e com toda a ideia do Guilherme Del Toro, diretor mexicano famosíssimo que tá aqui diretamente no terror, mais uma vez, uma área que ele adora explorar, uma área que ele tem conhecimento e mais um projeto que ele está fazendo com a Netflix. Lembrando que Guilherme Del Toro tem um bom relacionamento de produção com a Netflix, né? Eu digo contrato, ele já fez aquela animação lá, Os Caçadores de Trolls, várias temporadas ele foi showrunner, o cara por trás da história. Tem aqui o Gabinete de Curiosidades, que é uma série que tá em produção desde 2018 e esse ano também sai o Pinóquio dele, né, pela Netflix, né, sai nos cinemas, depois chega no Netflix, se eu não me engano é no começo de dezembro, aliás, coisa que eu tô muito curiosa pra assistir. Mas hoje a gente vai conversar sobre o Gabinete de Curiosidades, como eu já adiantei, é uma antologia de 8 histórias de terror, né, são 8 capítulos, 8 episódios com 8 histórias diferentes que foram lançadas, começaram a ser lançadas no dia 25 de outubro, com 2 episódios por dia, totalizando seus 8 episódios lá no dia 28 de outubro. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os episódios, né? As pessoas que eles trouxe, né? Que o Guilherme Del Toro trouxe pra dirigir, roteirizar e fazer toda a produção dessas histórias que são adaptações, são histórias próprias e tem muita coisa pra discutir. Mas ó, eu posso começar adiantando que é mais uma vez a Netflix apostando nesse formato de antologias, né? Que parece ser algo que tá dando certo pra Netflix, né? É um campo que eles apostam e já tem um exemplo muito forte, que é o Love, Death and Robots, que é muito bom, mas levando em consideração esse produto, eu achei interessante, mas não correspondeu às minhas expectativas. Muito bem, Everton, vamos chegar aí, só pra comentar, né, que eu falei de antologias, você trouxe a mais importante, que eu acho que é o Love, Death and Robots, que é uma série que a gente já fez episódios de todos os volumes, tanto no antigo podcast quanto aqui no Sofaverso, todos os volumes, todas as temporadas, né, são 3 temporadas, uma quarta já tá encomendada, uma coisa que a gente gosta muito. Eu também tinha uma expectativa maior, mas a gente vai conversar sobre essas histórias e outra série que virou antologia pra Netflix agora vai ser a do Jeff Dahmer, né, que o título original da série do Jeff Dahmer é capitaneada pelo Ryan Murphy, é Monster, e aí o subtítulo, que eu não lembro qual que é do título original, né? Eles já anunciaram uma renovação. É um modelo diferente, né? É um modelo diferente, né? É um modelo diferente porque é uma história, uma temporada completa, capítulo, né? É mais uma coisa parecida com o True Detective, né? Mas a Netflix, ela tem essas apostas aí, e não só a Netflix, né? Obviamente, outros serviços também estão trabalhando com essa antologia baseada numa pessoa que segue, que dá a direção, que cria boa parte das histórias, está diretamente envolvida e, obviamente, traz outras pessoas talentosas e tem uma unidade de tema, né? Pra começar, eu acho muito engraçado a escolha engraçado, não, eu acho muito rica e muito boa a ideia do O Gabinete de Curiosidades como o título, né, da antologia. Sim, não só isso, né? Todo o conceito em volta de trazer um diretor diferente para contar cada história, eu acho que isso também é uma coisa muito interessante. Com certeza. Eu confesso que não lembrava o que era um Gabinete de Curiosidades, até o Guilherme Del Toro me explicar lá no começo do episódio. Que essas introduções também de começo de episódio são bem legais, né? Que ele conversa com a gente. É o estilo Twilight, né? Exatamente, mas essa é uma ideia que eles tinham, né? Eles até comentam que o Guilherme sempre quis... ele tinha essa ideia das introduções porque ele realmente queria fazer uma homenagem, né? Às antologias do Rod Serling, né? Que era o cara que apresentava o Twilight Zone, que agora foi revivido recentemente pelo Jordan Peele. E também para ele homenagear um dos caras que ele é mais fã
no cinema, que é Alfred Hitchcock quando fez o seu Alfred Hitchcock Presents. Era um programa também de antologias de histórias que ele contava e ele apresentava ali na TV americana. Então é também uma grande homenagem essas introduções do Guillermo del Toro no começo de cada episódio. E o Gabinete de Curiosidades, só pra fazer o link, ele era um instrumento, né, um móvel ali muito popular, né, a partir do século XVI, que as pessoas levavam para os lugares tal, e guardavam objetos raros, estranhos, relíquias religiosas, históricas, e iam apresentando, e sempre tinha alguma coisa ali em um compartimento que era muito curioso, né? Então ele recebia esse nome de Gabinete de Curiosidades, ou Quarto das Maravilhas, também tinha esse nome na época. E o próprio Guilherme Del Toro tem um grande gabinete de curiosidades, né? Que ele apelida carinhosamente de Bleak House, que é como tipo casa soturna, casa abandonada, que é um grande lugar que ele guarda assim muitas coisas, livros, colecionáveis, itens dos filmes dele, artefatos diferentes, macabros, e que envolvem essa coisa do terror, né? Então eu imagino que deve ser um lugar bem legal de assustador, porém legal, né? Tem muita coisa dos filmes dele, né? Pô, imagina só o quanto de coisa ele não deve ter. Não só dos dele, mas também de outros grandes diretores, porque ali ele deve ter uma parceria muito grande também, seus contatos, deve guardar muita coisa interessante. Mas bem, vamos conversar então sobre os 8 episódios, né? As 8 histórias que são contadas. Mas você adiantou um pouquinho, Everton, mas me fala em termos gerais, o que você achou da antologia? Bom, assim, de modo geral, eu achei interessante, eu gostei da ideia de ter um diretor diferente para cada história. Eu acho que as histórias são bem trabalhadas. Um ponto muito positivo que eu achei e que eu esperava, era o design de monstros e de aparecer monstros, e que eu acho que em todos os capítulos os designs dos monstros são incríveis, em todos. O ponto negativo para mim é muito a extensão dos episódios. Pra mim tinha episódio que enrolava muito e que a história pra mim não era muito manjada, sabe? Era muito batida. Então acaba mesmo tendo uma história assim, sei lá, tendo um monstro interessante, um design legal, assim, a história em si já era chata, sabe? Mas de modo geral, assim, a maioria das histórias, dos episódios eu gostei. Mas tem alguns que eu realmente, pra mim, era muito chato e eu quase desistia de assistir, sabe? Olha, eu vou muito pelo seu lado, assim, em termos gerais, eu gostei, mas eu fiquei com um pouco de sensação de, puta, eu esperava mais. Por quê? Eu acho que realmente tem ótimas histórias, mas tem histórias que não são tão boas assim, principalmente pela condução do episódio. Tem uns clichês e umas coisas repetitivas, assim, dentro dos próprios episódios das séries. Eu acho que ela tem eu acho que também tem um problema, assim, de distribuição dos episódios, que eu acho que a série começa com os melhores episódios e depois não chega mais no nível do que apresentaram no começo, né? Aí a gente vai discutir isso quando chegar na hora dos episódios, mas eu acho que isso acaba tirando um pouco de força da série. Mas, assim, em termos de produção geral, eu achei a série muito bem produzida. Essa questão dos monstros, como você comentou, era algo que, vindo do Del Toro como produtor geral, um cara por trás ali, é um cara que a gente sabe o talento e como ele se esforça em fazer animatrônicos, em produção de terror, em design de monstros, em design de cenários e tudo mais, e isso eles entregam muito bem todos os episódios, todas as vezes que eles precisam. Então funciona super bem, então a série é super bem produzida, só que realmente tem essa montanha russa de histórias que acaba parecendo que é um pouco mais inchado do que poderia ser. Apesar de eu não achar que as histórias em si tem alguma história que seja, puta, essa história foi ruim. Eu acho que a condução dos episódios realmente são mais chatas em algumas delas, sabe? E é engraçado que até os diretores que eu mais esperava quando eu vi a lista, ou as pessoas que estão participando da produção, que eu mais esperava quando eu vi a lista antes, foram as histórias que eu menos curti. Mas vamos discutir isso quando a gente falar dos episódios. Vamos começar então? Bem, primeiro episódio da série, Lote 36, é um episódio que conta a história de um ex-veterano de guerra, né? Um ex-veterano ali vivido pelo Tim Blake Nelson, que você deve lembrar lá do Watchmen, né? Mais recentemente. E ele acaba comprando conteúdos, né? De armários e daqueles... Tipo, como é que chama? Aqueles armazéns, sabe? O programa Quem Dá Mais, tá ligado? É isso mesmo, aqueles lugares fechados. Containers, isso. Tava procurando a palavra.
Lembra quando o Walter White guardava o dinheiro dele no lugar? Tipo isso. E ele vai comprando esses conteúdos, né? Esses galpões pra poder pagar uma dívidas que ele tem, né? É um cara todo endividado e tal. E a série se desenrola a partir do momento que ele compra um lote de um velho estranho que acaba morrendo no começo do episódio. E posteriormente a gente vai descobrir as coisas que tem ali dentro desse armazém desse velho que ele acaba comprando. O episódio é dirigido pelo Guillermo Navarro, que ele é o diretor de fotografia de vários filmes do Del Toro, então é um cara que tá envolvido diretamente ele é tipo com... o brother do Del Toro, né? Eu vi... Fez fotografia de, quase todos, né? Chrono, Pacific Rim, Labirinto do Fauno. Bem, um cara que já trabalha diretamente com o Del Toro. E o roteiro é da Regina Corrado, que é uma roteirista que tem vários trabalhos também. Ela tem trabalho em Deadwood, aquela série da HBO, em Sons of Anarchy, ela fez vários roteiros de episódio. O The Strain, que é uma série que também tem uma galerinha que participou, que também é baseada numa história do Del Toro, né? Sim, e tem o alemão que aparece na série, no episódio também, tá no The Strain, tá ligado? Ah, legal. E essa história do Lost 36 é o roteiro da Regina Corrado, baseado numa história original do Guillermo Del Toro. Então, o que você achou dessa história, Bertão, desse primeiro episódio? O primeiro episódio eu acho que ele apresenta bem. Eu acho que ele constrói um mistério muito legal durante o episódio e tem um final arrebatador, sabe? Então, pra mim, como porta de entrada, o episódio pra mim funciona muito bem. Ele tem ainda também uma questão de meio que de uma questão crítica social mesmo, porque o cara é um redneck, que ele é contra supremacista, né? E meio que uma questão de punição, sabe, pelas ações. Eu acho interessante esse tema também, que é retratado no episódio. E, como a maioria dos capítulos, tem um monstro, sabe? E o monstro desse episódio eu achei muito foda. Nossa, desse é foda mesmo. Eu achei o design incrível, sabe? Ele é assustador, ele realmente é um monstro que leva muito naquela questão de horror cósmico também, sabe? Esse é um ponto interessante. Primeiro, eu acho o episódio bom, assim, eu gosto dessas pequenas pitadas de crítica baseada numa história que é interessante, que você quer acompanhar. Óbvio, eu acho que ela pavimenta um cenário de terror cósmico que não só... Porque tem histórias do HP Lovecraft adaptadas diretamente aqui, mas é basicamente uma ideia que o Del Toro é fascinado, né? O Del Toro adora essa ideia do horror cósmico, do terror desconhecido, e aqui ele faz uma primeira história que tem as suas coisas escondidas, tem o seu culto, tem o seu grande monstro que é muito bizarro. Muita gente falando que o Del Toro ainda não conseguiu fazer nas Montanhas da Loucura, né? Que é uma adaptação que ele sonha em fazer do Lovecraft, mas aqui ele brincou bastante com o Lovecraft no Gabinete das Curiosidades, então tem esse primeiro episódio muito disso, então eu acho um episódio que funciona bem, e o personagem do Tim Blake Nelson é odiável, assim, você não gosta dele desde o começo, mas você vai acompanhando a sua história, e como você comentou do monstro, eu acho que é uma primeira demonstração de como a série é bem produzida, quando precisa, assim, aparecer o primeiro monstro, o primeiro efeito visual, e eu não sei o quanto de efeito prático tem ali, mas, porra, é muito bem feito, é muito arrebentador. Eu acho que a série começa muito bem, assim. É um episódio que ele tem uma catarse maior no final, né? Ele é um episódio de ritmo até lento, mas depois... ele tem um ritmo lento, mas é uma história construída interessante. Exatamente, não é chato. É interessante, né? Você saber o que tá acontecendo ali, né? Sim. E é engraçado saber que é uma história original do Del Toro, baseada no que o próprio Del Toro fala, num problema que ele teve também com o armazenamento, né? Que também enviaram o endereço errado e venderam o armazenamento que ele tinha uma vez, e ele ficou morrendo de medo de perder não só as coisas pessoais, como vários storyboards que ele tinha feito. Então ele baseou a história nessa experiência pessoal que ele teve. A senhorinha latina lá deve ser uma representação dele, né? Cara, e a senhorinha latina é o ápice do episódio. Eu achei muito foda. Eu falei, tô bem feito, né? Porque, bem, não dá pra gostar do personagem principal, né? Mas você pode não querer que ele sofra uma morte tão bizarra, porque aquele monstro eu acho muito foda. Porque eles literalmente deixam o monstro pra aparecer. O episódio tem lá 50 minutos, o monstro aparece literalmente faltando 5 minutos pra acabar o episódio, né? Mas o tempo que ele tem de tela é o suficiente pra você entender o quão bizarro, o quão forte e o quanto assustador ele é, né? Sim.
Cara, eu achei muito legal, muito legal. Eu acho que é uma boa porta de entrada do episódio. Como eu falei, né? Os primeiros episódios são os meus queridinhos, a gente vai comentar mais disso. Partindo pro segundo episódio, o Cemitério de Ratos. É um episódio que conta a história de um ladrão de túmulos que fica procurando riqueza, né? Dos defuntos recém-enterrados ali no cemitério. Mas ele tem um grande problema pra enfrentar nesse meio tempo. Além de dívidas, ele tem um problema sério que são os ratos, os roedores que estão ali pra proteger o seu espaço, mas também tem um grande problema com o nosso protagonista. O que você achou desse episódio, Everton? Gostei também. Apesar de eu ter dormido ali 2 vezes tentando assistir ele. Mano, eu acho que no começo ele é meio enrolado, tá ligado? Eu dormi nesse episódio depois. Eu dormi na primeira vez que eu tentei assistir esse episódio, mas na segunda vez eu assisti eu falei, caralho, que foda esse episódio. Porque a parte final é muito legal. Depois quando ele vai atrás, quando ele entra lá nos túneis dos ratos, quando aparece o rato-chefe, que é um design também fantástico, cara. É muito, muito... Ele é até divertido até esse episódio, sabe? Uhum. Em comparação com os outros. O episódio é dirigido pelo Vincenzo Natali. E o Vincenzo Natali é um diretor conhecido pelo Kubo, né? Um filme né? de 97, bem famoso, né? E ele também dirigiu vários episódios de Hannibal, de Westworld e também da série Periféricos, que tá saindo agora lá no Prime Video. O roteiro da história, né? Desse episódio é baseado num conto do Henry Kuttner. E, cara, eu gostei do episódio. Como eu comentei, né? Eu dormi na primeira vez que eu tentei assistir, mas, pô, depois que eu assisti ontem, eu falei, caramba, que episódio divertido. E eu acho que esse episódio, ele tem até, eu tava lendo, ele é o que tem mais uma vibe King da vida. O personagem principal, ele é interessante, ele é um cara totalmente enrolado, totalmente... Nossa, um pilantra que... Pilantra. É quase pastelão, né? E... É o pastelão gore, o pastelão do mal. E também tem essa questão de punição, sabe? Ele é um cara que roubava dos mortos, sabe? E acaba se fudendo muito no final. E ele é bem, mano, o que eu acho interessante, principalmente nessa parte final, ele é muito claustrofóbico, cara. Nossa, demais. Porque o cara fica nos túneis lá, embaixo do cemitério, é foda, sabe? Você fica, caramba, sai daí, cara, não aguento. Quem vive o personagem principal é o David Hewlett. E, cara, ele faz um trabalho muito interessante, porque ele tem essa coisa da... Puta, o cara é um fudido, ele mostra que ele é um fudido, ele é todo enrolado. Ele tem uma coisa cômica, ou tragicômica, que você ri da desgraça dele. E toda a relação... Quando ele tá naquele sonho que ele abre o teto e começa a cair rato em cima dele, e tem essa relação com o rato desde o começo, que é bizarra e... Pô, por menos medo que você tenha de rato, você não tenha problema com rato, aquele monte de bicho em cima de você não deve ser muito legal, né? Incomoda demais. Ele me lembra muito o Stephen Root, que é o Fuchs no Barry. Nossa, parece muito, é verdade. Ele, não só a cara, ele parece fisicamente, mas o jeito também. O jeito, exatamente, verdade. Bem lembrado, parece muito aquele personagem aqui nos anos, sei lá, quanto tempo atrás, e vivendo essa situação. Mas eu acho legal essa escalada que o conto tem, né? Que o episódio tem, que é desse ladrão, aí depois ele começa a confrontar os ratos ali, que consegue atrapalhar o esquema dele. Ele vai pegar um objeto muito precioso no defunto, os ratos roubam o defunto, ele tem que ir atrás dos ratos e a partir daí ele vai desenrolar e vai conhecer toda uma camada subterrânea de coisas e túneis e labirintos e salas com um monte de coisas secretas que vai saber há quanto tempo tá ali. E também faz muita relação. Eu acho que também é legal, eu acho que mais esses 2 primeiros episódios, que apesar de períodos completamente diferentes, eles têm uma conversa interessante entre eles, né? Quando você vai pra camada mais obscura e escondida da coisa, né? Sim, e nessa camada obscura é que aparece um monstro, sabe? E no caso aqui é um rato gigante bizarro. Não, o rato gigante eu acho que é animatrônico o rato gigante. Eu acho que tem alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que ele tem alguma coisa, porque o rato gigante ele é bizarro, ele é assustador. Eu acho que o zumbi lá também é bem bizarro. E aquela situação que ele se encontra, tipo, vou pra um lado é um zumbi, vou pro outro lado é um rato gigante. Então ele não sabe muito bem o que fazer. E é tipo, eu falei que é muito King porque é muito aquilo da sobrevivência
e não tem uma escapatória realmente feliz pro cara, né? E o final do episódio também é arrebatador, assim, é bem pesado, bem... Putz, você fica enojado da situação, né? E é um episódio curto, né? Eu gosto também porque é um episódio que vai direto ao ponto, né? Ele tem uma introdução ali só pra você entender mais ou menos os conceitos, e o que interessa mesmo é toda a ação que tem ali de final, né? De toda a interação do personagem principal com os ratos, com os monstros, com as coisas que estão acontecendo. Então eu gosto muito desse episódio porque ele tem um ritmo muito bom e esse não enrola, ele vai direto a um ponto. Sim, isso é uma vantagem desse episódio, porque ele conta uma história um ritmo muito bom, sabe? Isso que é legal. Continuando, nosso terceiro episódio é A Autópsia, e ele conta a história de um xerife experiente, né, que investiga um cadáver que ele achou na floresta, e ele acaba chamando um velho amigo, um médico legista que é vivido pelo F. Murray Abraham, que você deve conhecer lá, além do vencedor de Oscar. A gente comentou recentemente não, faz um tempo, né, mas quando a gente gravou sobre Mythic Quest, né, até esqueci o nome do personagem dele no Mythic Quest, mas ele tá lá no Mythic Quest, série da Apple TV. E ele, como médico legista, vai começar a ajudar a montar uma série de... a série de eventos assustadores que aconteceram ali com os cadáveres misteriosos que ele tá investigando pro seu amigo, né? Pro xerife. O episódio é dirigido pelo David Pryor. O David Pryor, eu até comentei dele, ele tem uma série da Netflix bem legal, que é A Ótica do Cinema, que é uma série de ensaios sobre alguns filmes, e é bem legal, vale a pena conferir, é uma série curta. E o roteiro é do David S. Goyer, que é um roteirista famosíssimo em Hollywood, vários projetos na DC, Batman, Cavaleiro das Trevas, então ele tem várias coisas no cinema, né? O que você achou desse episódio, Everton? O melhor episódio, mas tipo, de longe, pra mim, ele foi o melhor episódio. Em toda a questão, eu acho que ele é muito bem dirigido, eu acho que as atuações são excelentes, o F. Murray Abraham tá sensacional nesse episódio, eu acho que a história é muito legal, o clima que ela traz, sabe, ela mistura muita terror, ficção científica, sabe, me lembrou muito um episódio de Arquivo X, ao mesmo tempo que também tem muito de um horror cósmico também. Pô, esse episódio eu achei o melhor, mas de longe, sabe? Ele brinca muito com uma coisa, até que o doutor trabalhou lá A Experiência, saca? Essa coisa ficção científica / terror, que... Pô, ele brinca com terror cósmico, mas é uma coisa também de alienígena, né? De ufologia, de uma coisa muito desconhecida, juntamente com o episódio que eu acho que é o mais gore da série também, né? Sim, então, ele é o mais gore, ele tem... Não, além do gore, ele tem cenas de susto, clima que ele faz, sabe? Ele é totalmente terror, mas também tem uma parte de ficção científica. Cara, por isso que eu achei esse episódio o melhor, sabe? A construção dele é realmente a melhor. Assim, é um episódio um pouco mais longo, assim, obviamente não nada grande, mas eu também acho que é uma história mais bem desenvolvida aqui dos 8 episódios. Também é o meu episódio favorito, porque eu acho que, além de ter uma história mais interessante, com um plot interessante, com uma virada interessante do final, né? O plot twist mesmo do episódio, né? Quando você entende o que tá acontecendo com aqueles corpos, o que o legista descobriu. O F. Murray Abraham tá muito bem, ele entrega muito bem a atuação como médico, a virada que ele tem, depois toda a parte gore tal, e corporal mesmo, e funciona super bem. A produção é excelente, né, pra te causar esse desconforto, né? Ele é o episódio... A gente tá falando do episódio chamado A Autópsia. A ideia é que ele fosse o mais pesado do gore mesmo, e ele é. Não é também nada, assim, absurdo. Eu gosto muito Mas tem, né? Eu gosto muito do encaminhamento do episódio, porque acontece um acidente lá, mineradores, né? E nesse acidente e tal, eles começam a investigar. Ele começa a investigar os corpos deles, né? Então tem todo aquele clima dele. Primeiro, ele não tem um lugar certo pra fazer isso, então ele faz um frigorífico, que é o único lugar onde tinha uma geladeira pra deixar os corpos. Então, tipo, a ambientação já é interessante. À medida que ele vai fazendo a autópsia nos caras, ele vai descobrindo coisas, ele vai chegando a conclusões. Cara, o encaminhamento do episódio é excelente. Quando chega na parte da revelação do que foi, que a causa principal é um ser de outro mundo, um ser de outro planeta, tal, e que toma os corpos, que lembra muito uma questão de The Thing, né? Enigma de outro mundo. Sim. É muito legal. Todo o encaminhamento, e no final a decisão dele do que ele tem que fazer pra impedir esse ser de dominar, sabe? Eu acho muito interessante também. É um personagem, o médico, né? O personagem do Abraham, ele é um personagem já com câncer, né? Que já tá morrendo, então o corpo dele já não é um corpo, além de velho, é um corpo já passando por um processo de doença, né? Então
definhando de alguma maneira, né? E cara, querendo ou não tem como você não ficar incomodado com o Gore no final, porque aquelas decisões de tirar os próprios sentidos. Então ele fura a orelha, né? Os olhos e faz o recado pro xerife que vai chegar. Você fala, caralho, mano, isso foi foda, porém doloroso, né? Mas, assim, funciona demais pro episódio. Eu acho que é um episódio que, além de ser o melhor como uma história mesmo, fechada, tal, que na sua construção, também tem ótimas atuações, tem uma direção muito boa, então é uma história mais interessante. Você tá assistindo, você vê que ali tem uma coisa interessante, diferente, né? E também não é uma coisa que quer ser maior do que ela é, né? Tipo, é aquela história contada e pronto, é isso. Bem, continuando, chegando na metade da série, a gente vai pro episódio 4, O Lado de Fora. Um episódio que vai contar a história da Stacy, que é uma menina desajeitada, tal, que tá tentando se encontrar no trabalho, e ela começa a usar, obviamente, impulsionada pelas suas colegas, que são totalmente diferentes dela, a usar uma loção popular lá, loção creme hidratante, alguma coisa assim, que começa a dar uma reação alérgica dela, e ela começa a ouvir, sentir e pensar em coisas de maneiras diferentes. Então o dia a dia dela vai mudar, a interação com o marido dela vai mudar. E bem, essa história é dirigida pela Ana Lili Amirpour. Um filme conhecido dela é o Amores Canibais. Tinha na Netflix até um tempo atrás. Um filme que tem o Momoa, tem o Jim Carrey. Bem, tem uma galera lá. E o roteiro é da Riley Z. Boston, que também tem uma série na Netflix. Ela fez o roteiro todo, que é A Vingança Sabor Cereja. Se você assistiu a série, ela é a roteirista desse episódio também, que é baseado num conto da Emily Carroll. E aí, Everton, o que você achou desse episódio? Esse é um dos que eu não gostei. Assim, eu acho que a questão da história, a história é interessante. Eu acho que é um tema bem coerente, sabe? Com essa questão de a busca pela beleza, o quanto pode mudar a cabeça da pessoa pra poder se encaixar. Eu acho interessante até. E eu acho que a Kate McCush, ela manda bem, sabe? Como pra entregar. A namorada do Raj, pra quem não lembra. Sim. E ela encaixa bem no papel, ela manda bem, sabe? Eu acho que essa não é o problema. O que eu não gostei muito foi do ritmo da história em si, sabe? Eu acho que era muito manjado, sabe? O que tava acontecendo, o que ia acontecer. Eu acho que o design do monstro, que no caso é um bicho feito de hidratante, sabe? Eu não curti, sabe? Eu achei bobo, achei meio tosco. Eu acho a parte do, sei lá, a parte mais violenta, a parte mais de terror, assim, eu acho interessante, acho bem feito, sabe? Só que eu acho que a conclusão pra mim falta muito, sabe? Da conclusão. Eu acho que ao contrário dos outros que eu falei que tem essa questão da punição, nesse não tem, sabe? Uhum. Pode ter de determinada maneira, você pode entender que tem, sabe? Mas pra mim faltou, sabe? Eu fiquei com a impressão de que quando eu tava assistindo, eu tava achando inteiro. Eu, tipo, assisti o episódio inteiro sem falar assim, pô, isso aqui tá uma bosta. Eu acho que o ritmo é bom, o ritmo é interessante. Só que eu acho que ela tem uma falta de direção, sabe? De saber que tipo de história quer ser contada. Porque ela tem esse ponto da crítica, mas ao mesmo tempo, quando tem a questão com o marido dela, né, que é vivido pelo Martin Starr, eu acho que não encaixa muito aquela violência que acontece depois. Tipo, pra mim não era uma história pra aquele lado, ou então não era uma história que estava sendo contada a partir daquilo. Então, eu não sei se aquilo parece que foi encaixado ali só pra... Bem, a gente tá contando uma história de terror, então vamos colocar alguma coisa que remeta ao terror, ou remeta à violência, ou remeta a algum tipo de característica que a pessoa tá esperando. Então eu acho que fica um pouco fora, principalmente porque o marido dela, ele faz aquele papel tipo, pô, eu gosto de você do jeito que você é, não desse jeito que você quer se tornar. Então não parece ser uma pessoa, sei lá, a história não deixa claro se ele é negativo para ela. Chega naquele ponto de violência que acontece com ela matando ele. Mas se você para pra ver, tipo, parte da história, realmente, esse negócio ele muda meio o tom, sabe? Porque se você, cara, tipo, até metade da história parece uma história daquela série do Clube do Terror, tá ligado? Sim. Você não acontece, não tem nada, né, de violência, não tem nada de nada. Você não sabe se a questão do cara que vende na TV, que é o Dan Stevens, né? Sim.
se ele tem algum poder, ou se realmente é ele, ou é só coisa da cabeça dela, se aquilo realmente tem alguma propriedade, se aquilo tem alguma propriedade bizarra nela, aquele creme hidratante, sabe? Então você fica na dúvida daquilo, e realmente é meio desmedido a violência e o que acontece depois. A cena é legal, a cena é bem feita, tá ligado? Sim. Pesado e tal, mas realmente perde um pouco de foco essa história. Por isso que eu não gostei muito dela. A parte do Dan Stevens também, do personagem, que é o cara que faz a propaganda, que de alguma maneira ela escuta ele falando com ela. Eu acho que funciona no começo, mas depois também você fica meio sem saber o propósito daquilo, sabe? Fica meio desencaixado da história também, eu acho. Eu acho que faltam alguns pontos de conexão ali. Diferente do que a gente tava comentando, da autópsia, até dos outros episódios, ele tem uma linha de ideia que é seguida do começo ao fim, tem mais uma marca. Assim, são episódios diferentes, entendeu? Tipo, você vê que são pessoas diferentes que deram essa ideia, dirigiram e conseguiram construir um conceito, assim, mais constante, né? Aqui eu acho que ficou meio mais bagunçado as ideias que foram colocadas. E o final eu definitivamente não gosto, porque além de não ter esse ponto do culpado sendo castigado, não que precisava ser assim, mas eu acho que é um final totalmente quase psicodélica a coisa, que não condiz também com o que estava acontecendo no episódio. Então, sei lá, eu achei que ficou fora do que poderia ter sido contado, sabe? E eu acho que tem uma ideia boa ali que poderia ter sido encaminhada numa direção melhor. Definitivamente, eu acho que é o episódio que eu menos gostei, assim, da temporada, dessa primeira parte. Não, tem um que eu gostei menos. Não, então vamos chegar lá. O próximo episódio, o 5º episódio, é o modelo de Pickman, que conta a história de um estudante de arte, o Will, que é vivido pelo Ben Barnes, que conhece o introvertido Richard, que faz obra. Eles são estudantes ali de artes, né? Então fazem pinturas, desenhos, retratos e tudo mais. E as obras do Richard impressionam e aterrorizam demais o Will, que acaba perdendo o senso de realidade. Esse episódio é dirigido pelo Keith Thomas. Ele é um diretor mais conhecido. Ele fez um filme que ficou bem conhecido, que é o The Vigil, né? O Vigília, o Firestarter, que é um filme baseado numa obra do King, com o roteiro do Lee Patterson, que é baseado num conto de H.P. Lovecraft. E vou te dizer que é um dos contos que eu li do Lovecraft que eu mais gosto, o modelo de Pickman. Eu acho um conto muito legal. Eu lembro quando eu li pela primeira vez, eu falei, esse conto foi muito legal. Do nosso longínquo podcast antigo, né? Que a gente fez um episódio sobre o H.P. Lovecraft. Lemos bastante coisa, comentamos algumas histórias, e o modelo de Pickman é uma das histórias que eu mais curti, e eu tava numa grande expectativa pra ver esse episódio, e confesso que eu não gostei tanto assim. O que você achou, Everton, desse episódio? Assim, eu achei interessante, eu achei ter algumas coisas boas, mas também pra mim eu não gostei muito, eu achei ele muito arrastado. Eu acho que a maioria dos episódios depois, dessa segunda metade, eu acho que eles são muito arrastados. Eu acho que eles não deviam ter 1 hora e 1 hora e pouco, sabe? Eu acho que essa questão, porque a questão principal é o personagem principal, que é o... Deixa eu pegar o nome dele. Que é o William. Will. Ele tendo essa questão de conhecer o Pickman, e de através da arte ver a arte do Pickman, ficar meio que começar a perder a sanidade, né? Que é uma e o Ben Barnes clássica dos contos do Lovecraft, né? Eles colocam o Ben Barnes, e o Ben Barnes tá acostumado a fazer esses personagens atormentados, né? Faz no Ashworld, fez no Justiceiro. Então tem esse... Pra mim ele manda sabe? Não, ele é um bom ator, eu gosto dele. Só que eu acho que eles ficam muito nisso. Muito, mas é muito tempo nisso. Tipo, não é uma coisa... Não é nem uma questão de mostrar gradualmente ele perdendo, porque já no começo ele já perde muito, sabe? A sanidade dele. Ele perde, na primeira vista ele já perde, né? Então, e depois ele fica com aquilo muitos anos, e você fica com aquele... Passam muitos anos e fica um intervalo de tempo que você fica pensando, cara, tá bom, isso daqui não aconteceu nada na vida dele, ele nunca mais pensou nisso. Aí apareceu de novo o Pickman do nada e ele ficou pensando nisso. Eu acho que, tipo, tem uma passagem de tempo que é muito mal feita pra mim no episódio. Não, eu senti isso também. Eu acho que é uma história que eles pegaram um conto do Lovecraft, mas ficou mais uma história de terror genérica do que qualquer coisa, sabe? Eles transformaram numa coisa de dar muito susto, de jumpscare, de o cara tá vendo alucinação, então tá toda hora aparecendo alguma coisa ali. E todo o conceito que eu acho que é o mais legal do conto aquilo que é inexplicável, que vai mexendo aos poucos com a cabeça do Will, aqui é muito rápido, então vira mais uma coisa de quase um terror
genérico de susto e de fantasmas e de aparições do que, de fato, uma coisa mais Lovecraftiana. Porque o conto, o foco, na verdade, primeiro, é o Will contando essa história pra outra pessoa, né? Sim. E é tudo uma questão de... O Pickman, ele apresentava essas obras, eram obras grotescas, eram coisas que que eram ao mesmo tempo muito bem feitas, muito bonitas, mas grotescas, com coisas bizarras. E o que você descobre no final, que, na verdade, o que ele pintava era o que ele enxergava. E que você fica pensando, caramba, se ele enxergava isso, como o cara vivia, sabe? Porque ele era pra perder a sanidade há muito tempo. Uhum. Esse é o conceito principal, né? Eu acho que tem isso na série, mas pra mim não é tão bem apresentado isso. Porque eles focam muito na questão da criação do monstro, né? Uhum. Que é criar um bicho lá, aquele bicho lá bizarro, que é um bom design, eu achei interessante o monstro, mas é muito focado naquela imagem daquele monstro. Eles utilizam outras coisas, principalmente aquela questão daquela bruxa lá, que pra mim também não fez sentido. Também não. Porque pra mim, se eles tivessem só focado, por exemplo, no monstro, aí beleza, eu acho que até ficaria melhor essa ideia, mas eu acho que eles jogam pra um monte de lado e no final focam naquele monstro lá e pra falar que aquilo era o que o Pickman via e que causava a insanidade nele pra ele fazer aquelas pinturas, né? E que acabou afetando o Will de certa forma. Não, então pra mim, tipo, esse é um dos pontos que eu não curti tanto o episódio, porque eu acho que ele se perde em alguns pontos, sabe? E também é um episódio que poderia ser mais curto. Esse eu fico muito com a impressão que ele podia ser mais curto, que dá uma enrolada assim também, dá uma construída numa coisa que não tinha muito pra onde ir. Então, eu acho que perde muito a essência do conto. Esse é o ponto também. Eu não sei pra quem não leu o conto o que acha, mas eu não sei se é porque a gente tem essa impressão do conto, porque é bem diferente, né? A atmosfera da história. Então eu acho que é isso que realmente me fez não gostar tanto, né? Esse caminho diferente que eles tomaram, assim, pra série. E também, assim, dentro da série mesmo, de todos os episódios, eu acho que é um episódio que tem uma direção mais genérica, assim, também não tem umas coisas tão legais quanto os... o monstro é 3D, né? As outras coisas, principalmente os primeiros episódios, né? Pelo menos, aparentemente, o monstro é 3D. Não, eu acho que parece que né? Sexto episódio, Sonhos na Casa da Bruxa. O episódio conta a história de um pesquisador que, anos depois da morte da sua irmã gêmea, começa a se aventurar e ele vai atrás de espíritos, essas coisas que ele pode se conectar com o além de alguma forma. E quando ele consegue utilizar uma droga especial, ele de alguma maneira começa a se conectar novamente com a sua irmã e com outra realidade. O episódio é dirigido pela Catherine Hardwicke, que você deve conhecer lá como diretora de Crepúsculo, sim, senhoras e senhores, do Vampiro que Brilha. Ela mesma, diretora do primeiro filme. E o roteiro é da Mika Watkins, também baseado num conto do Lovecraft. E aí, Everton, o que você achou desse episódio? Esse eu já gostei mais do que o anterior. Eu também achei ele melhor. Eu achei ele melhor. Dos dois episódios que são adaptados diretamente de uma história do Lovecraft, né? Sim, eu acho que ele também tem um problema de ser muito longo, de enrolar pouco, sabe? Mas... Esse eu dormi também, a primeira vez que eu vi. Mas eu acho legal todo o conceito do episódio do cara. Ele lembra, ele pra mim, ele leva muito pra aquela questão das terras oníricas também, do Lovecraft, sabe? Eu não lembro do conto, não lembro se eu li, não lembro se seria alguma coisa parecida com isso. Mas eu achei interessante o episódio, essa questão, a localização temporal dele, dos caras com aquela sociedade espírita, procurando as coisas, desvendar se os caras têm poderes ou não. E ele chegar nesse ponto de que ele consegue acessar um outro mundo. E o design da bruxa é sensacional. Eu achei muito foda demais, velho. E tem o rato, que é um bicho assustador também. Aquele rato com cara humana é um bicho bizarro, velho. Isso é bizarro, né? Mas funciona pra caralho, né? Pra dar essa sensação de estranheza, né? Que é o que a série coloca em alguns episódios que funciona muito bem. E aqui, eu acho muito foda da maneira que eles colocam. A bruxa, o rato com cara de gente e tudo que vai acontecendo. Eu acho que é um episódio legal, assim. Eu entendo que ele tem um ritmo
Poderia ser melhor se tivesse sido mais encurtado. Ele é um episódio mais longo do que deveria ser, mas assim, funciona. O Rupert Grint, né, que vive o pesquisador, né, o personagem principal, ele é muito bom ator. Ele é legal, velho. Ele entrega muito bem. Ele faz aqui um personagem muito parecido com o que ele faz o Servant, que é um cara que tá meio, assim, sempre acelerado. Ainda mais que ele tá usando droga aqui, numa droga especial nesse episódio. No Servant também, ele é o Zé Droguinha. Então... É muito parecido, pra quem só lembrar dele do Harry Potter, o Servant é a série do Shyamalan, que eu já comentei algum também aqui, em algum bloco final. Ele tá muito mais parecido aqui com o personagem que ele faz aqui, então funciona bem. Pra quem acabou de escutar os episódios ou assistiu a série do Senhor dos Anéis, tem o Ismael Cruz Córdova, que também é o elfo lá no Anéis de Poder, né, na série. Também tá aqui nesse episódio. E também é um personagem legal, tá ligado? Também faz um personagem legal. Mas eu acho que é um episódio que funciona bem, que ele tem eu acho que aqueles... Eu não conheço o conto também, eu não lembro de ter lido, mas ele tem essa vibe de terror também mais clássico, sim, né? Mas com umas coisas estranhas, assim, bem colocadas, como o rato com cara, a bruxa mesmo, a droga especial e essas realidades que ele consegue se conectar de alguma forma. Tá ligado? E o final eu acho legal, o final eu acho bem legal. Sim, dessas escolhas que tem no final, principalmente dessa questão meio de uma profetizar, sabe? Que, pô, ele vai morrer através das pinturas, tá ligado? Tipo... Sim. Eu acho bem legal, acho assim. Interessante, achei um capítulo interessante. Eu acho legal, acho que ele cresce bem, né, durante a sua trajetória, mas poderia ser um pouco mais curto, que eu acho que funcionaria melhor, mas assim, das adaptações do Lovecraft, né, diretas, né, eu acho que essa é a melhor, assim, da antologia, comparando com a anterior, né, com o modelo de Pickman. Continuando, o nosso penúltimo episódio, o 7º episódio da série é The Viewing, ou A Visualização, né, como ficou a tradução, onde um rico recluso hospeda 4 convidados que ele escolhe lá por talentos distintos para sua mansão pra lá de excêntrica, para eles participarem de uma experiência única na vida, mas que acaba se tornando logo um terror. O episódio é dirigido pelo Panos Cosmatos, que é mais conhecido pelo Mandy, né? Um filme que é um dos filmes da nova ascensão do Nicolas Cage, né? Vamos dizer assim. Dessa nova leva de filmes. Filme, né? Ele é meio que o que fez o Nicolas Cage voltar ao holofote. Tipo, o Nicolas Cage continua fazendo bons trabalhos, né? E o roteiro também é do Cosmatos, com o Aaron Stewart. E aí, Everton, o que você achou de A Visualização? Cara, assim, eu assisti Mandy, né? É Sim. O mesmo clima. Esse negócio do Panos Cosmatos, de fazer os caras conversar e de você ter aquela sensação de que vai dar merda pra caralho, isso é uma coisa muito do que tem no Mandy também, sabe? É aquele clima meio setentista, sabe? Psicodélico, isso tem muito... cor pra caramba. Eu acho que, tipo, de direção, ele é o que tem mais a marca do diretor. Sem dúvida, ele é o que tem mais... Ele tem mais uma cara diferente, né? Sem dúvida. Só que a história, pra mim, é muito batida, muito manjada e enrola muito, sabe? Eu achei... Eu achei bem parecido com você, Everton. Esse é, com certeza, o que eu esperava mais, assim. Esperava mais, não... Eu nunca assisti Mandy, por exemplo, mas eu ouvi você comentando, ouvi outras pessoas, muitas pessoas comentando bem do filme e outras pessoas comentando desse episódio, falam assim, vai amar ou vai odiar, né? Porque ele tem uma coisa diferente dos outros, isso é fato. Mas eu acho que ele é decepcionante não só porque ele tem essa coisa da crescente, que vai acontecer alguma coisa e nem não acontece tanta coisa assim, mas também como... também parece que deu uma enrolada maior do que poderia, do que deveria, sabe? Tipo, não serviu pra muita coisa, boa parte do episódio, mas tem uns diálogos interessantes, né? Tem um visual, assim, absurdo, é bem diferente, bem legal, e o final eu acho catártico, eu acho muito foda. Não, então, o que me pega mais, assim, é que, assim, ele tem o clima deles conversando, eu acho interessante, eles conversando lá. O milionário, o rico lá. O Robocop, que é o Peter Weller. É o Peter Weller. Ele fica falando, eu acho interessante. Mas o que eu esperava era ter mais, tipo, pra mim é muito do nada que ele fala assim, vamos ver esse negócio aqui, sabe? Pra mim tinha que ter mais alguns pontinhos dele soltando. E também eu não acho assim que, tipo, ele fala lá, um é um escritor, o outro é não sei o que, tipo, são os mais talentosos, sei lá. Não dá, Não fiquei com a impressão que eles eram realmente os mais talentosos daquelas profissões deles, eles eram os profissionais. Que são pessoas que apareceram no talk show, tá ligado? Então provavelmente o cara viu isso num talk show e é um
bilionário louco, excêntrico. Eu acho que se tivesse construído uma relação que seja um detalhe, alguma coisa que conectasse os personagens ou conectasse com o que eles vão ver, poderia ter criado. Porque assim, quando tem a visualização, que é esse tem uma coisa do Lovecraft, né, no terror cósmico muito acentuada, obviamente tem toda uma construção inicial, mas depois quando chega, ele parece, em termos de construção, também que o primeiro episódio é bem diferente, mas eu deixo que a catarse do monstro é sempre nos últimos minutos, né, tipo 5, 10 minutos finais do episódio, mas são 2 episódios completamente diferentes em estética, em condução. E aqui, ele também traz um monstro super bizarro, que eu acho que funciona muito bem. Eu acho legal o efeito prático, por exemplo, dos caras derretendo, do cara explodindo a cabeça. Sim. O monstro, eu acho muito legal o design dele. Começa de um jeito e ele vai se moldando, né? Sim. Depois tem o design dele. E eu acho que ele deixa essa ponta solta de propósito pra você ficar pensando, porque o monstro depois acaba indo meio que pra cidade, né? E o episódio acaba e você fica, caralho, qual que vai ser a ideia? De onde vai continuar isso, né? E eu acho legal esse ponto aí. Mas é um episódio que eu acho que também tem um ponto, assim, como ele tem uma grande parte de diálogo, ele acaba se tornando um pouco desinteressante, ou não é desinteressante, mas ele não te mantém tão atento quanto poderia se tivesse acontecendo alguma coisa, ou tivesse uma conexão maior ali, além do uso de drogas coletivas. Manja? Sim. Que é basicamente o que acontece esse episódio inteiro, né? E bem, a série se encerra, né? O 8º episódio da série é o Murmúrio, que conta a história de 2 ornitólogos, né, que é a Nancy e o Edgar, que sofrem uma grande perda, né, a gente não entende muito bem qual que é a perda no começo e tal, mas depois entende que é um filho, né, e eles acabam indo para uma casa isolada estudar pássaros, né? E dentro dessa casa algumas coisas começam a se desenrolar no aspecto de terror. Talvez também é um dos episódios que tem uma direção mais conhecida, né? A diretora desse episódio é a Jennifer Kent, que você deve conhecer lá do Babadook, né? Que é um filme que fez muito sucesso. É um dos filmes mais lembrados nesse tal do pós-terror, né? Que o pessoal chama. Mas dessa leva de terror que mudou de alguma forma o cinema, né? Que as pessoas comentaram mais. A Jennifer Kent é responsável por esse filme. E o roteiro é baseado também numa história original do Guillermo del Toro. E aí, Everton, o que você achou de O Murmúrio? Esse foi o que eu menos gostei, cara. Sério? Sim. Esse aí eu assisti em 4 vezes, tá ligado? Você dormiu todas? Cara, não, porque eu achei ele muito arrastado, muito. E a história era muito manjada, muito batida, sabe? Então, tipo, ficou muito aquela vibe de, realmente é a historinha de Casa Mal Assombrada, tá? Ok, sabe? Eu acho que tem alguns pontos interessantes, assim, questão dos próprios personagens, do sofrimento que eles estão e tal. Eu acho que principalmente do casal, né? Que é eles estão num momento muito difícil da vida e tal. Eu até entendo essa construção dos personagens, sabe? Mas pra mim eles não casam muito com a história de terror, sabe? Uhum. É por isso que eu não curti muito. Ele é um terror bem de fantasma, né? De sustinhos e tal. Baseado numa história de relacionamento e de lidar com sentimentos, lidar com o luto, com a perda, né? Do casal, né? Que é vivido pela Ace Davis e pelo Andrew Lincoln, né? Pelo Rick Grimes lá do The Walking Dead. É engraçado ver ele lá sem barba. Eu falo, mano, é engraçado ver esse cara de banho tomado, sem barba, apresentável, sabe? Tipo, você tá acostumado a ver ele no The Walking Dead. E engraçado que eu fiquei pensando até, falei, o que o Andrew Lincoln fez depois do The Walking Dead? A mesma coisa, cara. Ele nunca fez nada, eu acho, velho, porque eu acho que ele tirou umas megas férias ou fez coisas lá na Inglaterra, sei lá, não sei pra onde ele foi. Mas é legal ver, porque ele é um bom ator, né? Isso é inegável. Ele é um cara bom. Ele é um cara bom, ele é um bom ator. E tem esses conflitos. E bem, quando a história vai desenrolando, eu fiquei pensando que poderia ter alguma coisa a ver com mais bem relacionada com os pássaros, sei lá, alguma coisa muito maluca, assim. Mas na verdade é só uma história de fantasmas. E a partir do momento que o casal, e principalmente a personagem da Ace Davis, consegue entender o que aconteceu naquela casa, e ela ao mesmo tempo desbloqueia também aquele sentimento ruim que ela tem pela perda da filha, né, que é o que ela comenta no final. Assim, eu achei uma história bonita, achei um episódio interessante, mas eu achei um episódio um pouco arrastado também. Então ele podia ser menor, podia ter
umas partes a menos ali, mas eu achei uma história legal, assim, achei bem dirigida, achei bonito, achei que os atores estão bem, assim, mas eu entendo que ele é um pouco cansativo, mas eu acho que numa mensagem final ele é interessante. Talvez não é um episódio que eu colocaria pra fechar a temporada, porque eu acho que é um episódio bem, assim... Ele não tem monstro. Mas ele é um episódio mais contemplativo, quase, sabe? Pra você pensar, você ficar pensando ali em sentimentos e na vida e nas coisas que estão acontecendo e eu acho que, no tipo, que pode assim, vir a acontecer. Eu acho que, assim, eu acho que na série, na antologia, pra mim ele não encaixou bem. Acho que isso é verdade, ele é bem diferente. Acho que se fosse tipo uma coisa separada, eu até talvez gostaria mais, sabe? Mas eu isso acho é verdade. Que analisando junto com o resto, pra mim ele fica muito abaixo. Ele é o que conversa menos num sentido de história mesmo, né? De tema. Isso é verdade. Porque ele é uma clássica história de terror, né? Ele é quase uma coisa ali... um Flanagan mais tranquilo, né? Falando de Netflix, né? O Flanagan faz muito essas histórias de fantasmas, né? E de lidar com sentimentos. Então, ele conversa muito com isso. Mas aqui faz de uma maneira menos direta, vamos dizer assim, porque não tem aquela trilha sonora marcante, pesada, tal, não tem grandes sustos, mas trabalha com sustos. Mas eu acho que funciona. Eu acho que um clichê e uma coisa que eles usam demais nos episódios, que até quando você chega nesse 8º episódio, acaba perdendo a força, até porque acontece demais durante a temporada, não é só nesse episódio, é o tal do pesadelo, sabe? Eu comentei lá no episódio dos ratos tem, no episódio da bruxa tem, nesse episódio tem, então tem uma hora, no modelo de Pickman tem, então tem uma hora que você fala, não aguento mais isso, né? Já, todo episódio é alguma coisa com pesadelo, então já tô vacinado quanto a isso. Mas bem, então vamos encerrar aqui esse episódio, vamos dar nossas notas, Everton, de 0 a 10 o quê? Gabinetes? Curiosidades. Né, pô? É um gabinete de curiosidades. Qual que é a sua nota? Um 7, velho. Um 7 pendendo pro 6,5, tá ligado? Assim, eu curti, a gente falou, tem muita coisa que eu gostei, principalmente o design dos monstros. Tem uma história sensacional, que é a autópsia. Só que, de modo geral, não atendeu muito o que eu esperava, sabe? Eu acho que tem histórias que me deixaram meio... beleza, tá, ok. Não curti tanto como eu esperava. E por isso que é uma nota bem mediana, sabe? Você pendeu do 7 pro 6,5, eu vou dar o 6,5. Porque eu acho que a série ficou na média, assim. Eu vejo, assim, que são episódios muito bem feitos. São, assim, uma produção muito, muito legal, né? Muito bem construída e tal. Mas não tem episódios tão marcantes, assim, de falar caralho. Por exemplo, comparando... Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando você assistiu uma temporada do Love and Death Robots, eu acho que os episódios ficam muito mais marcados, né? Na cabeça, assim, tipo, você fala, caralho, esse aqui tem 2, 3, 4 episódios que eu gostei muito na temporada. E aqui não tem muito isso. Tem a autópsia, eu gostei muito dos ratos, aí tem os momentos que eu gostei muito do final de um, muito do começo do outro, mas aquela unidade não tem tanto, né? Então, eu acho que eu vou dar essa nota de 6,5 ali, que eu acho que é uma nota boa, mas longe de ser uma série ruim, assim, é uma série bem produzida, que eu acho que tem um potencial pra continuar... Eu torço pra ter outras temporadas. Ter outras temporadas, trazer mais diretores, porque tem muita gente produzindo muita coisa legal. Mas bem, vamos fechar aqui com a nota 6.75 curiosidades para o Gabinete de Curiosidades, para o Guilherme Doutor. Se ele quiser conversar com a gente sobre a nota que a gente deu, a gente conversa, explica todos os meandros das notas, como chegamos nela. Se a Netflix quiser, também faremos isso, mas bem, vamos pro bloco final então. Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente recomendar e comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz hoje? Provavelmente o que você vai recomendar também, que é a série The Bear, ou Urso.
no Star Mais e que Não série, é, mas... Que série sensacional. Puta que o pariu. Aí eu... Cara... Você terminou? Terminei. Ah, eu tô no 6. Cara... Mas é sensacional. O 7º episódio, eu parei e fiquei olhando a TV falando, caralho, isso foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano. E esse ano tá sensacional pra série, tá ligado? Esse ano tá foda mesmo, nossa senhora. E, cara, tipo, eu assisti tudo, quase tudo numa paulada só, cara, porque realmente é fenomenal, cara. A série que são episódios preso, curtos, cara. né? Eles são feitos com uma série de comédia, né? De comédia não tem nada, é uma série bem dramática, pra falar a verdade, mas são episódios de comédia, né? São de 20 minutos. Sim, cara, e é sensacional, cara. E só mostra que realmente, cara, a TV tem muita coisa pra apresentar aí das séries. Nossa. Tem séries muito fantásticas sendo feitas. Essa série tá no meu radar faz tempo, né? Faz tempo também. que ela tá sendo bem falada lá fora. Chegou no Star Mais e pô, aí sim mais pessoas assistiram. É uma série do FX, né? Então, pô, muito boa. Muito boa, boa recomendação, Everton. Também vou recomendar uma série do Star Mais, também entrou recentemente no serviço, que é Reboot. Não sei se você viu lá, que é uma comédia nova. Do Keegan. Exatamente, do Keegan Michael Key, que é o parceiraço do Jordan Peele, né? E é uma série criada pelo Steven Lefton, que é o cara por trás de Modern Family, que é uma das comédias mais bem-sucedidas da TV, né? Recentemente, né? E ele estreou essa nova série ano passado no Hulu. Não, ano passado não, desculpa. Estreou em setembro no Hulu e chegou agora no Star Mais, né? A primeira temporada completa. Essa sim, uma série de comédia, tem seus 20 e poucos minutos e conta a história de um reboot mesmo. Os personagens principais da série, que além do Keegan Michael Key, tem o Johnny Knoxville, que você deve conhecer lá do Jackass, tem a Jude Greer, que a gente acabou de comentar lá nos filmes do Halloween, né? Que ela é a filha da Laurie. Eles eram estrelas, né? De um sitcom nos anos 2000 e eles acabam rebutando, tendo uma ideia de fazer um reboot agora em 2022 da série. Então os atores são convidados de novo e, obviamente, tem todos os meandros e relacionamentos que eles tiveram no passado e de como uma série dos anos 2000, com piadas dos anos 2000 e moldes dos anos 2000, vai se readaptar agora em 2022. Mas eu acho que a série, assim, muito bem montada, com boas piadas, com um bom ritmo, com personagens engraçados, interessantes. Eu acho que vale a pena conferir. São só 8 episódios, tem uma temporada. Eu acho que é mais um bom acréscimo de comédia do Star Mais, que tem, assim, ótimas séries. Eu acho que cada vez mais o Star Mais tá também se consolidando como um dos melhores streamers que tem ali. Tem um catálogo muito legal, certo? Certo. Muito bem, ouvinte. Obrigado por escutar mais esse episódio. Se quiser conversar com a gente sobre o Gabinete de Curiosidades, sobre as séries que a gente comentou aqui, sobre qualquer outro filme, série, anime, qualquer outra coisa que vier na sua cabeça, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e pode entrar no nosso grupo do Telegram. Na verdade, você não pode, você deve. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Vai lá no grupo, vamos conversar sobre os episódios, sobre o podcast, sobre o mundo da cultura pop. Você será muito bem-vindo lá. E, obviamente, para continuar escutando o Sofaverso, procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Addict. Onde você procurar, você vai encontrar. Se por acaso não encontrar ou tiver algum problema no feed, conversa com a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem que a gente vai disponibilizar o episódio pra vocês, certo? Semana que vem tem mais um episódio. Até lá e valeu. Falou.